E aí, pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Então, ó, vou continuar gravando as videoaulas dentro do tempo disponível que eu tenho para poder estar enviando as atividades para vocês. Então, a aula de hoje é a aula de filosofia, tá? A gente vai falar sobre filosofia e vida, sobre a teoria do indivíduo, né? Mas o que significa indivíduo? Quando eu oriento vocês para a realização de uma atividade individual, o que é que você entende? Ao ler uma notícia de jornal com a seguinte escrita: ao perceber que seria abordado, o indivíduo correu. O que você entende por indivíduo? Na biologia, indivíduo, em geral, descreve um organismo. Mas e nas ciências humanas? A referência e o humano, na sua manifestação, é revelada na sociedade, segundo diferentes condições histórica, espacial, material e simbólica. Mas qual é a relevância da história para a compreensão dos indivíduos? Tá? A gente tem que pensar que há muitas considerações a ser feitas sobre essa questão. Nossa aparência física, nossos gostos e valores seriam os mesmos em qualquer lugar e tempo? Tá? Se vivêssemos na Idade Média, quais seriam as nossas experiências, nossos desejos, nossas esperanças? Ainda que reconheçamos que os indivíduos são únicos e lidam com fatos e eventos de forma singular, não podemos negar que a nossa compreensão de vida seria diferente e compartilharíamos com toda uma população valores, técnicas, crenças. Tá? Em um momento histórico, por exemplo, em que a vida cotidiana ela era orientada por atividades no campo, pelos ritmos da natureza, por um severo regime de obediência, por uma conexão vertical ilimitada com as instituições, qual impacto teria nas crenças, nas práticas cotidianas e o ideal de vida boa e felicidade nos diferentes indivíduos? Porque todos nós somos diferentes, tá? E hoje, como que nós nos reconhecemos hoje? Certamente nós não temos as mesmas experiências. As experiências pelas quais eu passei é diferente das experiências pela qual cada um de vocês passaram. Portanto, os dilemas morais são de outros tempos. Tá? Hoje, no mundo em que vivemos, o amor e a morte, por exemplo, eles apresentam condições inimagináveis para outros tempos. Concordam? Não limitamos mais a presença corporal. Podemos namorar ou velar um morto virtualmente. Tá? Eu aqui, por exemplo, estou dando uma aula para vocês virtualmente. Né? A vida ela ganhou outros espaços. E as nossas relações, elas passaram por fios e por sinais que permite com que nós conectemos pessoas que nunca vimos. E pode acontecer de nunca as conhecermos pessoalmente. Então, há experiências capazes de ampliar a nossa percepção, a interação por meio da realidade virtual, pela realidade aumentada, por meio de diferentes possibilidades de simulação e imersão que são capazes de explorar ou criar ambientes. Tá? Você já teve a oportunidade de fazer uso de tecnologias de realidade virtual ou realidade aumentada? Pensa, reflita sobre as condições dos indivíduos no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, e como a ciência e a tecnologia ela tem proporcionado experiências na qual o indivíduo hoje não encontra nenhum outro paralelo na história do ser humano. No nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, nós desempenhamos alguns papéis, como por exemplo, somos filhos, filhas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, estudantes, entre tantas outras papéis que nós desempenhamos. Tá? Com o passar do tempo, nós mudamos nossas atitudes, gostos e até as nossas manifestações de afeto. Ainda assim, podemos afirmar que somos os mesmos? E aí? Então, a partir desses diferentes papéis que desempenhamos e da passagem do tempo, né, vocês vão relatar em uma folha avulsa
Quais condições permitem afirmar que ainda somos o mesmo indivíduo de uma década atrás? Vocês ainda são jovens, né? Mas quais condições permitem que vocês ainda são os mesmos indivíduos de 10 anos atrás? Já que a gente está falando de indivíduos, né? De indivíduo, como que podemos nos reconhecer como indivíduos? Distinção, a relação, tá? Isso daí é único. Nós temos condições de semelhança, assim, que permite aos outros reconhecê-los, né? Ou nos reconhecer, ainda que mude algumas características. E por isso é capaz de manter relações pessoais e sociais com os outros. A nossa família é um exemplo, né? A memória de si mesmo, né? Sempre que é capaz de lembrar o que foi, como pensava, o que queria, né? E a unidade de consciência, que é capaz de reconhecer-se como o mesmo, ainda que tenha mudado fisicamente e alterado seus gostos e costumes. E aí? Será que a gente consegue se reconhecer como nós mesmos, mesmo que nós tenhamos mudado, né, crescido e alterado, mudado nossos gostos e costumes? A gente vai lá para o conteúdo da apostila, tá bom?